Pai do Senhor, igreja, glória a Deus. Vamos pregar o evangelho, amém, irmãos? Vamos indo lá para a feira 44. A missão hoje vai ser nessa bike, em nome de Jesus. Tá sendo essa nossa ferramenta aí para levar o evangelho de Cristo. Glória a Deus. Eu vou compartilhando algumas coisas com os irmãos. No caminho aí nós vamos compartilhar alguma coisa, né? Algumas experiências. Alguma coisa sobre a nossa experiência aí no Evangelho. Porque são muitas as experiências que o Senhor Ele nos tem dado, né? São muitas experiências, porque a caminhada com Cristo já vai fazer 9 anos. Vai fazer 9 anos aí no Evangelho, né? 9 anos aí com Cristo. 9 anos de conversão. Já vão fazer, deixa eu ver, 8 anos pregando na rua, vai fazer. São 7 anos pregando na rua, com a graça do Senhor. E muitas coisas aconteceram, para a glória de Deus. Pessoas foram salvas, para a glória de Deus. Pessoas também foram curadas. Foram muitos os milagres que Deus fez. Pessoas que foram libertas. E dentre outras experiências que eu tive com o Senhor. Aqui no bairro meu, né? No bairro onde eu moro. Eu tô partindo da minha casa. Vou filmar até chegar lá no ponto onde eu vou pregar. Estamos indo para feira 44. E a feira 44 ela tá 12 quilômetros daqui da onde eu tô. Já fui várias vezes lá de bicicleta. Inclusive, até mesmo antes de eu ter carro. Eu deixei o carro hoje para ir de bicicleta. E tá tudo certo, isso é uma escolha minha. Bom, irmãos, é uma pedalada aí de meia hora. Vamos compartilhando aí algumas coisas. Recuperando o fôlego, né? Vamos recuperando o fôlego e compartilhando aí. É meio perigoso, irmão. Às vezes pedalar requer muita atenção. Requer muito cuidado. Podem ver, as pessoas elas não respeitam a bicicleta. E isso faz a gente ter que redobrar os cuidados. Enfim, acho que agora vai dar pra começar a compartilhar com os irmãos aí as experiências que eu tive com Jesus.
Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive pregando na rua. Certa vez, no começo da caminhada, no começo que eu estava pregando na rua, aí eu contemplei um milagre de cura, né? Aconteceu da seguinte forma: eu estava pregando uma palavra numa praça, de frente para uma feira, num domingo, com um megafone. O megafone meu na época que eu usava não era esse aqui, potente igual esse aqui, era um megafone de pilha. E eu estava ali pregando e eu fui surpreendido com um rapaz chegando até a mim, né? E pedindo eu para poder orar por ele. Ele chegou até a mim, então ele disse assim: eu quero que você ore aqui por mim. Eu tô com uma enfermidade na língua, uma ferida na língua, incurável, e eu creio que Deus vai me curar agora na sua mão. Ele falou para mim essas palavras, e então eu apenas coloquei a minha mão sobre ele, sobre a cabeça dele, e orei. Foram menos de um minuto ali e ele já estava curado. Ele saiu chorando e relatando para mim a cura na hora. E aí? Que explicação que dá para isso se não for um milagre de Deus? Uma ferida só cura na hora se for da vontade de Deus. Em outras palavras, é só um milagre de Deus. Não é pro ateu que acha que tudo é coincidência, que julga tudo como um acaso, tem explicações científicas e físicas para isso. Essa cura foi na hora. O rapaz relatou a cura no exato momento. Aí eu só sei que ele falou pra mim: cura, ora pra mim que Deus vai me curar na sua mão. E eu coloquei minha mão e na hora que eu orei pro rapaz, na hora ele foi curado. Ele saiu falando: eu fui curado, Jesus me curou. E falou que a enfermidade, a ferida, ela tinha fechado. E no momento ele, impactado com o acontecido, com essa cura, ele saiu trêmulo, saiu assim sem reações, sem palavras. Sei que foi uma experiência maravilhosa. Ele não se continha das lágrimas, tá? E não foi por emoção que ele estava chorando, não, mas é porque ele sentiu a presença de Deus. Eu também senti. Sabe quando Jesus falou assim, que a mulher tocou nele, a mulher do fluxo de sangue, e ele sentiu sair virtude dele? Então, quando a cura acontece, a gente sente o poder de Deus saindo da gente, a gente sente alguma coisa saindo da gente. E eu senti no momento que ele foi curado, senti a graça de Deus, senti a glória de Deus. E depois disso eu fui pregar e eu fui surpreendido pela presença de Deus, pela presença de Jesus, que eu não contia as minhas lágrimas e eu não conseguia falar por causa da presença que eu estava sentindo, presença de Deus. Eu não estava conseguindo falar nada, só chorava.
E foram muitas as experiências que o Senhor me concedeu. Glória a Deus. Igreja. Então uma das outras experiências que eu tive com o Senhor foi que uma vez o Senhor me fechou a minha boca no momento que eu estava pregando e eu não conseguia falar mais nada. Uma experiência que me surpreendeu também. E isso foi um milagre de Deus, porque o Senhor me deu um sinal de que ali a palavra de Deus não era para ser pregada. E por que não era para ser pregada? Porque ali grande estava a incredulidade do povo que me ouvia, e o povo estava escarnecendo ao ponto de eu estar pregando e eles brincando, eles não dando a mínima, não fazendo questão, desapercebidos, ao ponto de passar um carro de som, um fio elétrico, e eles dançar. E a palavra de Deus, eles não davam nenhuma credibilidade. Sei que então eu estava ali numa certa feita pregando numa avenida bem movimentado, num dia desse, dia de sábado. E assim, de repente, eu comecei a ficar olhando para um lado, para o outro, e não saía nada, nenhuma palavra da minha boca, porque eu não conseguia falar. Eu não sei explicar. Eu sei que eu estava pregando e do nada eu fico olhando para um lado, para o outro, tentando recobrar os sentidos, tentando tirar da minha mente, né, alguma palavra, tentando falar alguma coisa, onde eu fiquei por alguns segundos dessa forma. Não consegui, e Deus colocou no meu coração para mim sair dali e ir para outro ponto, pregar a palavra. As pessoas ficaram sem entender nada. Eu entendi, porque no momento que eu abri minha Bíblia, o Senhor falou comigo e eu comecei a sentir a glória de Deus, a presença do Senhor descendo ali naquele lugar sobre mim. Foi uma experiência também maravilhosa que eu tive. Todavia, meu ministério sempre teve sinais, sempre teve algum milagre, prodígio, algum sinal do Senhor testificando, né? O Senhor mostrando que Ele está comigo e me afirmando que tudo que tem acontecido é segundo a vontade dEle. Ou melhor, eu tenho pregado a palavra e o Senhor tem que testificado que Ele está comigo. Essa foi uma experiência de alguns anos atrás. E eu tomei o entendimento disso. O Senhor me fez entender que ali não era mais para eu pregar a palavra de Deus. Tanto é que o mesmo lugar já não dá mais para pregar lá. Eles fecharam a calçada que eu utilizava para pregar. Eles fecharam ela. Colocaram grama, colocaram correntes. E assim evitando que eu pudesse estar ali, né, naquele local. Bom, foi uma das experiências que eu tive com Deus.
diante de Deus, irmãos, eu não conseguia continuar a pregação. Eu olhava para um lado, tentando tirar alguma palavra do meu coração, olhava para o outro, e assim eu fiquei. Tem até o vídeo aí que eu relato e falo para os irmãos. Aí eu fui pregar em outro lugar. Bom, até os cristãos, os crentes de hoje não entendem os sinais de Deus, eles não conseguem compreender. Eu lembro que eu comentei com um pastor que ficava lá naquele lugar lá onde eu pregava, que o Senhor não me permitiu pregar ali, que o Senhor me fechou a boca, e ele questionou de outras formas. Ah, será que não é isso que aconteceu não? Será que não é aquilo? E tal. Então ele arrumou muitas justificativas e porquês, mostrando que ele não acreditou, não creu no sinal de Deus. O diabo coloca incredulidade no coração das pessoas. Cuidado, cristãos. Cuidado. Porque o diabo tem colocado incredulidade grande no coração das pessoas. De maneira que Deus faz os milagres e as pessoas não acreditam. E as pessoas elas dão, como que eu posso dizer, uma explicação. Tirando uma explicação que não vem de Deus. Ah, não foi Deus, foi isso, foi aquilo, foi isso, aquilo. Então, a incredulidade, ela é algo, irmão, que nos faz nós não reconhecermos como que eu posso dizer, a misericórdia, a graça, o favor de Deus. Não nos deixa ver, né, Deus operando, não nos deixa reconhecer quando foi Deus. E a incredulidade hoje ela está tomando o coração dos religiosos de uma forma geral, evangélicos, católicos, de uma forma geral, estão cheios de incredulidade. Aí vão procurar milagres, vão procurar prodígios, curas, sinais, e Deus não vai dar sinal, Deus não vai dar cura nenhuma, Deus não vai dar prodígio nenhum, porque por causa da incredulidade. Deus já tem feito milagre, Deus já tem dado sinais, mas as pessoas falam, não, isso não é Deus. Entendeu? Foi quando Jesus falou assim, uma geração maligna e perversa, ela me pede sinais, mas porém nenhum sinal, nenhum prodígio eu farei para essa geração maligna e perversa, a não ser o sinal do profeta Jonas. O sinal do profeta Jonas foi um sinal para a geração incrédula, tá? Então assim, irmão, foram muitas coisas. Eu vou tentar me lembrar de algumas outras coisas aqui. Uma vez eu estava pregando uma feira. Tinha eu por costume, quando eu estava indo embora para casa, de ir caminhando, né, arrastando a caixa de som e pregando. E pregando arrastando a caixa de som pelo carrinho, né. E eu fui pregando no caminho para casa. E de repente, uma mulher na minha frente, ela se manifesta endemoniada, bem na encruzilhada, uma encruzilhada fêmea. Para quem não entende o que é uma encruzilhada, é uma esquina, onde ela corta como tanto em forma de X, né, de cruz, como em forma de T. Aí pelo espiritismo se dá essa encruzilhada em forma de T, em forma de X, como
encruzilhada macho pra Exu, né? E a encruzilhada fêmea como T, que é pra Pombagira. Nesse lugar onde eu estava pregando e a mulher ficou endemoniada, era encruzilhada fêmea. E por incrível que pareça, no exato momento, instante que eu estava pregando, irmão, a mulher manifestou, ela caiu no chão, começou a se debater, e na hora que eu percebi que isso aconteceu, o diabo já estava machucando ela, já estava ferindo ela lá. E aí eu dei a voz, repreendi em nome de Jesus Cristo, e parou na hora, irmão, sem eu tocar nela, sem eu encostar nela. Ela levantou dali e foi embora. Ela ficou meio perdida, né? Levantou sem saber se muito estava fazendo e foi embora. Foi num dia aí de quinta-feira, na quinta-feira. Não vou me lembrar o ano ao certo, mas foi uns 4 anos atrás. A Bíblia fala que os sinais acompanharão aqueles que creem. Só que todavia está cheio de incrédulos no nosso meio, está cheio de incrédulos evangélicos, religiosos. Aí alguém vem e comenta aí no canal, né, nesse vídeo dessa moça sendo liberta, e fala assim: ah, isso daí deve ser algum transtorno, ela deve ter sido estuprada e ela deve ter algum transtorno. Olha só pra vocês verem, irmão, como que o diabo é nojento. Ele faz as pessoas inventar umas coisas loucas que nem elas sabem o que estão falando. Elas preferem falar que é de coisas que nem sabem, que é estupro, do que falar que é Deus. Entendeu? Só sei que Jesus fala: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos. E só sei que quando eu falei sai em nome de Jesus, saiu. Não teve guerra nenhuma ali de ficar ali brigando com o demônio. Falei sai em nome de Jesus, de longe sem pôr a mão, e ela levantou e foi embora. Pô, eu tava nem pregando ainda quando ela se manifestou demoniada, mas eu parei na encruzilhada, abaixei para ligar o microfone, arrumar a caixa de som para pregar, e ela manifestou. Eu sei que eu fiquei surpreso na hora que eu percebi. E o povo, como é covarde, né, o povo correu. Tava cheio de gente ao redor ali, não ficou um sequer. Foi todo mundo embora. O povo acelerou o passo. Estamos chegando aqui, deixa eu ver, aqui agora no Shopping Passeio das Águas. Pedalei um tanto bom aqui já. Agora o que tem pela frente é menos da metade. E aqui é onde eu vou atravessar agora. Tem que ficar esperto. É muito perigoso. Tá aí, mano. Vamos lá. Devagarzinho a gente chega lá. É, igreja. Jesus fala: não havendo sinais,
Não havendo sinais, como crerão? E também diz: como crerão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Graças a Deus, irmão, o Senhor tem sido misericordioso conosco, tem nos usado muitas vezes pela sua grande misericórdia. São muitas vezes em que infelizmente a gente não consegue contemplar todas essas vezes, né? Nem sempre a gente consegue ver todos os milagres que Deus faz, todos os prodígios que Deus faz, porque há coisas que Deus faz depois, né? A gente prega a palavra, vai embora, e aí o milagre vai acontecer mais tarde na vida da pessoa. A pessoa que pediu para orar por ela, por um parente dela, e esse parente ser curado, e mais tarde esse parente vai ser curado, tal. E aí, como essas pessoas às vezes vão passar pela gente uma vez na rua, por coincidência a gente não vai ver nunca mais, a gente não vai ouvir da boca dela o testemunho. Mas outras pessoas voltaram, relataram milagres, como por exemplo cura de coronavírus, tá? Pediram eu para orar para poder ter a cura, né, de coronavírus. Me lembro que naquela época do coronavírus, os cristãos, nós, né, a igreja de Cristo, estava sendo bombardeado pelos incrédulos, porque nós era obrigado a curar as pessoas enfermas. Ah, vai lá e entra no hospital, cura todos os que estão enfermos. Ora pelo. Agora eu quero ver vocês curar a doença do coronavírus. E aconteceu, né? Graças a Deus. Deus nos concedeu, irmão. Não foi uma, duas, nem 3 pessoas foram curadas de coronavírus, não. E foram desde uma cura de um coronavírus mais, como posso dizer, mais fraco, né? Como daqueles níveis mais fortes que afetava o pulmão, comprometia o pulmão em 70%. E Deus curou assim, da noite pro dia. Foi instantâneo. Foram muitos milagres, irmão. Queria me lembrar de todos eles. Mas infelizmente não vou conseguir lembrar. Glória a Deus. Até pessoas foram libertas. Uma vez eu estava pregando na rua, numa feira de domingo, com uma caixa de som parado debaixo de uma cobertura. E aproximou um jovem de mim, da minha pessoa. Aproximou um jovem da minha pessoa. E eu, conversando com ele, ele me pediu para orar por ele. Eu orei por ele. Só que na hora manifestou o demônio. Na hora.
o demônio já manifestou na vida dele. E a briga foi grande. O jovem tinha passado a noite inteira na droga, na festa, né, usando droga. E estava cansado de viver daquela forma e pediu eu para orar para ele. Me contou a situação, ele me explicou a situação, eu entendi e me compadeci dele. No momento que eu estava orando por ele, o demônio manifestou. Aí talvez alguém fale assim, será que não era? Os incrédulos talvez falem assim, será que não era uma alucinação da droga, não? É porque sempre tem incrédulo, eles preferem falar que é alguma coisa, qualquer outra coisa, do que a mão de Deus, né? Só que não. Não, ele tentava interromper eu, né? E eu percebi que ele estava cansado, agonizando, e eu parava um pouquinho, e ele falava, não vou aguentar não, tá bom, para de orar porque eu não vou aguentar não. O demônio tá me castigando, tá me fazendo eu sofrer. E eu continuei orando e ele foi liberto, ele se sentiu melhor depois. Ele se sentiu melhor, ele saiu leve, graças a Deus. E isso foi mais uma vez em que a misericórdia do Senhor, né, nos concedeu de poder contemplar Deus operando, Deus libertando, curando, fazendo prodígios e milagres. A Bíblia fala assim, não havendo profecia, não havendo sinais, nem como crerão. Às vezes os milagres eles acontecem em um ambiente onde a incredulidade é muito grande. Porque, por exemplo, estou pregando uma rua, você não quer saber da mensagem que eu tenho para levar. As pessoas querem continuar nos seus afazeres, comendo, bebendo, comprando, vendendo. E às vezes acontece um prodígio, um milagre, para que aquelas pessoas possam crer no mensageiro, né? Que o mensageiro está indo com o propósito de Deus e que Deus está de alguma forma falando com ele. Então, através de uma libertação dessa, as pessoas elas voltam a atenção para aquilo que está acontecendo e consequentemente depois que for pregar elas vão dar ouvido, vão dar crédito. Sei que Deus é bom, irmãos. A misericórdia de Deus é grande. Aleluia. Oh glória. Oh glória. É, igreja. Pra vir é fácil, né? É só vitória. É só descida. Vai embora, eu vou ter que enfrentar esse caminho de novo. E como subida, vai ser só subida. Só não, né? Mas 60% eu acredito do trecho é de subida. O Senhor já nos concedeu graça outros dias para fazer esse trecho pedalando e agora não vai ser diferente. Eu creio que o Senhor vai nos dar graça mais uma vez. Vocês viram por que é perigoso, irmão? Aqui a gente não tem uma ciclofaixa, não tem uma ciclovia, ciclofaixa. A gente tem que
andar no canteirinho assim, colado com os carros. E às vezes eles podem não perceber que tem um ciclista do lado, né? Então a maioria dos acidentes que acontecem é descuido do próprio ciclista, vamos assim dizer. Porque a gente aparece assim rapidão aqui do lado do carro, e é claro que não é obrigado a perceber. Mas como a gente já conhece os limites que a gente tem que redobrar os cuidados. A gente tem que ficar alerta, atento e andar na defesa, né? Na cautela, para evitar uma fatalidade. Mas Deus não guarda, não guarda. Só que a Bíblia fala que se a gente não vigiar, em vão vigia a sentinela. Ou seja, em vão é colocar os anjos para guardar se a pessoa não fizer a parte dela. Então, se Deus não guardar, em vão vigia a sentinela. Deus guarda, irmão. Mas a gente também tem que vigiar. A gente tem que estar redobrando os cuidados. Aleluia. Vamos atravessar aqui agora, irmão, a pé. Glória a Deus. Aleluia. Uma ciclo não, uma faixa de ônibus, uma via de ônibus. Estamos chegando, irmão, chegando. 2 km, 1 km, não sei. Pouco falta. Vamos pegar subindo. Aleluia. Até que nos ajudou Deus. Até que o Senhor nos deu força. Muito cansado não. Normal. Vamos descer a marcha, colocar na leve e vamos subir. Eita glória. Eita glória. Cansado não, mas suado sim. Suar um pouquinho é normal. Faz parte. E outras coisas que aconteceram, eu não tô conseguindo lembrar, irmão. Milagres, curas, foram muitos. Mas eu teria que tirar um tempo assim para refletir, né? Lembrar, anotar. Fui pedalando aqui agora, eu não consigo me lembrar, mas eu lembro que eu ouvi a voz de Deus, tá? Foram poucas vezes em que eu ouvi a voz de Deus de uma forma audível. De uma forma audível. Foram 3 vezes que eu ouvi a voz de Deus de uma forma audível, tá? Só que porém Deus, Ele fala todo dia, irmão. Ou melhor, na maioria das vezes, e a gente não percebe, tá? Deus dá uma direção para ir pregar, Deus dá uma mensagem para pregar, Deus mostra a mensagem. Enfim, eu lembro que essa semana mesmo, foi quarta-feira dessa semana, pedi para Deus um sinal. Eu falei com o Senhor para me enviar um recurso financeiro para eu pregar.
fui pregar com um resto, com combustível que eu tinha no tanque, sabendo que eu ia ficar na mão com aquele combustível. Só que eu precisava ir. Cheguei tarde do trabalho, o tempo é curto pra gente caminhar, não tem que otimizar o tempo. Precisava ir no carro e levar a caixa de som. E eu pedi pra Deus enviar um recurso que eu precisava. E eu tava lá pregando. Aí alguém me oferece um dinheiro e eu tenho o costume de rejeitar, de recusar. Eu falei, não, obrigado, não quero. E na hora me veio na mente, Deus falou na minha mente, fez eu lembrar que eu pedi pra Deus um recurso, e fez eu lembrar do que eu pedi. Chegamos aqui, mano, estamos aqui na 44. Então, eu pedi pra Deus um recurso e ele enviou. Fala pra mim, mano, quem em sã consciência vê uma pessoa estranha na rua vai falar, olha, eu senti vontade de te dar um dinheiro? Quem, mano? Quem? Dentro de uma chamada igreja é fácil, irmão. Alguém vai lá e fala uma mensagem, uma palavra que comove o coração. Já pra pessoa dar dinheiro, ela vai lá e dá. Ou então, porque a pessoa já sabe que ali, né, tem o costume de o povo receber dízimo, oferta, vai lá e dá. Só que na rua, irmãos, é diferente. Quem tá ali pregando, a pessoa vem, olha, Deus colocou no meu coração para me te dar um valor X, para me te dar uma oferta. Aí nesse dia que eu pedi o sinal para Deus, que eu pedi para Deus recurso financeiro, o Senhor me enviou R$100 e coloquei o combustível e o resto serviu para pagar uma prestação da caixa de som que eu comprei, porque a outra caixa de som queimou, não deu conserto, ficou o preço de outra caixa nova para consertar. Então, enfim, irmãos, são muitos milagres, sinais. E minha experiência de ouvir Deus, irmãos, foi maravilhosa, tá? Vou contar pra vocês como é que foi minha experiência de ouvir a voz de Deus. Veja bem, certo dia eu cheguei do trabalho cansado, extremamente cansado, e eu fui orar a Deus agradecendo pelo dia. Eu tenho o costume de sempre orar quando eu chego do trabalho. Oro pelas manhãs, oro pelo meio-dia, oro o tempo todo no Espírito, mas tenho o costume de chegar do trabalho e orar a Deus e depois ir pregar. Eu orei nesse dia para Deus para eu não ir pregar. Esse dia eu orei para Deus para eu não ir pregar. Eu estava muito cansado. Eu estava orando, olhando para minha janela do quarto que eu estava orando, e eu ouvi a voz de Deus falando para mim assim: quero salvar almas. Vai, eu quero salvar almas. E eu, na mesma hora, irmãos, eu senti a glória de Deus naquele momento. Aquela voz mansa, aquela voz muito doce, sabe? Aquela voz que me comoveu na hora o meu coração. E eu lembro que na mesma hora que eu me levantei e fui pregar, não tinha cansaço nenhum mais, irmão. Sumiu toda a dor que eu estava sentindo, todo o cansaço. E toda aquela falta de energia que eu estava devido ao cansaço sumiu. Eu fui pregar a pé. Eu não tinha carro ainda e eu fui a pé pregar. Essa foi a segunda vez que eu ouvi a voz de Deus, né? A terceira vez foi na rua, indo pro morro orar.
Eu tava indo pro morro orar. E ali eu tava caminhando com um megafone dentro da minha mochila. Eu costumo andar com a mochila. Mais específico que essa mochila que eu tô aqui agora. Essa mochila aqui. Cadê? Aqui, ó. Não dá pra ver, né, irmão? Enfim, eu tava pregando indo pregar e o megafone tava dentro da mochila. Era outro megafone pequeno. E eu ouvi a voz de Deus. Falou a mesma coisa. Quero salvar almas. E me ligou o meu pensamento na hora no megafone para mim tirar ele e pregar. E mais uma vez eu senti aquela graça de Deus, aquela presença maravilhosa. E eu tirei o megafone e fui pregar. Então, quem move a gente a pregar, irmãos, é o Espírito Santo. Se alguém não tem desejo de pregar o Evangelho, não tem vontade, irmão, cuidado. É porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele move a gente a ir pregar, irmãos. Coloca no nosso coração. Ele faz a gente deixar nosso conforto, nossa zona de comodidade. E aqui estou eu, mais uma vez, com a graça do Senhor, e vamos pregar ali agora, naquele lugar ali, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu já contei aí, irmãos. Eu ouvi a voz de Deus a primeira vez, foi numa praça, que foi quando o Senhor me chamou para pregar na rua. Quando o Senhor me chamou para pregar numa rua, eu era um cristão em fase de formação, né? Formando ainda o que era fé e tal, ainda degustando da presença de Deus, entendendo algumas coisas. E eu estava na praça malhando, né? Malhando, fazendo exercício na praça. Eu tinha costume de fazer isso e tal, como uma forma de vaidade e tal, né? E eu fazia isso numa tarde de sábado, quando eu ouço a voz de Deus. Uma tarde de sábado, umas 3 horas da tarde, um sábado, hoje é sábado, né? Um dia desse, 3 horas da tarde. E eu tava malhando e eu ouvi a voz do Senhor falando comigo mais uma vez: você está perdendo tempo. Essa foi a primeira palavra que eu ouvi da boca de Deus. Por quê? Eu tava falando com Deus para salvar almas, salvar pessoas, né? Pedi isso para Deus. Sim, e eu tava sentindo misericórdia por almas, sentindo desejo de ver almas salvas, libertas. E eu orando para Deus salvar aquelas pessoas. E o Senhor falou para mim assim, fez eu olhar ao meu redor, fez eu olhar para mim, fez eu entender que Ele queria que eu abrisse minha boca, parasse o que eu estava fazendo e dedicasse-me a pregar o Evangelho. Então Deus falou assim comigo assim: você está perdendo tempo. Eu vi isso algumas vezes na minha mente enquanto eu estava pregando. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Eu lembro que eu não sabia se eu malhava, se eu chorava, e eu orava um pouquinho e malhava e chorava, e até que eu não consegui mais malhar. Eu vou embora para casa. A partir de hoje eu não vou mais vir para essa praça para malhar, eu vou vir para pregar. E assim foi, irmãos. Parei de ir para a praça para malhar e fui lá para pregar. Na segunda-feira eu voltei lá com a Bíblia na mão e preguei a palavra de Deus pela primeira vez. Preguei para um jovem. Tava com tanta sede, mano. Fiquei meia hora falando com esse jovem da palavra de Deus. Os cristãos têm essa sede, irmão. Muitas vezes eles querem falar da palavra de Deus, mas não tem coragem, não tem ousadia, não pediu Deus para enviar eles, não tá dando lugar pro Senhor. Aí eles às vezes vêm conversar comigo e eles começam a pregar para mim, os cristãos. Aí você vê aquela sede de falar de Deus, né? Só que infelizmente eles não tem coragem de falar para quem precisa, né? Aí eles acabam falando para a gente mesmo, para os cristãos. E tá aí o campo, esse é o campo. Tá aí as almas que o Senhor quer salvar.
e vamos pregar para elas. Deus abençoe, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Essas são algumas das experiências que o Senhor nos concede.